Sempre que falarmos sobre iscas artificiais, estaremos abordando uma dessas modalidades de pesca. Arremesso, corrico e fly. No arremesso e no fly, a pesca pode ser praticada embarcada ou de barranco. Já na modalidade de corrico, é necessário a utilização de um barco com propulsão mecânica ou elétrica. Mas o que é isca artificial? A isca artificial é um artefato que pode ser de madeira, ou plástico, ou metal, ou até de pena, né? Mas para você usar uma pescaria mais técnica, uma pescaria mais agradável, porque você muda completamente os teus hábitos de pescaria. Em vez de você ficar esperando um peixe aparecer, uma isca natural, você vai atrás do peixe. E você vai estudando o tipo de comportamento do peixe, como que ele está agindo, que cor que ele está atacando. Isso influi uma série de fatores. Você vai crescendo, você muda completamente os seus conceitos, tanto de equipamento, você vai usar equipamento cada vez mais leve, mais esportivo, para ter a sensação. Isso daí te ajuda muito, né? Se desenvolver, inclusive, em outros tipos de capacidade. Capacidade de observação em outros setores, independente de ser da pesca também. A isca artificial trouxe, né, a pescaria, uma série de coisas extremamente interessantes. Porque ela pega uma pesca que era basicamente passiva e dá um componente ativo. Na medida em que você pega um objeto sem vida e tem que transformá-lo num ser com vida e fazer ele movimentar. Isso obrigou o pescador a ampliar muito seus conhecimentos, entender de comportamento de peixe, de hábito, de alimentação e tudo isso. É extremamente interessante. Isca artificial é uma maneira de pegar os peixes sem usar isca natural. Se divide em duas partes: as iscas que imitam os peixes, os insetos, as iscas que impressionam os peixes predadores para atacar e pegar. Uma isca artificial é exatamente a imagem, ela foi criada a imagem e a semelhança de um peixinho natural. Ou seja, ela imita em tudo, em formato, em tudo, um peixinho natural, como um lambari, qualquer coisa assim. Ela tem as características dela que nadam exatamente igual a um peixinho natural, ou uma superfície que ela imita também, entendeu? Um peixe natural. Eu sou meio suspeito para falar sobre iscas artificiais, porque já há 25 anos eu só uso iscas artificiais nas minhas pescarias. Evidente que não é que ela não pega determinadas espécies de peixes. Infelizmente, nós não conseguimos colocar a isca artificial em locais aonde estão determinadas espécies de peixes, como por exemplo o jaú. Você não vai conseguir que uma isca artificial chegue a 40, 50 metros, porque se conseguisse, ela pegaria. Conclusão: uma isca artificial pega qualquer tipo de peixe, desde que você coloque a isca artificial aonde esse peixe está. O segredo da pesca com a isca artificial é exatamente trabalhar bem uma isca artificial. Ou seja, parece pleonasmo, mas nós podemos dizer o seguinte: uma isca artificial, para ela ser perfeita, ela tem que ser o mais natural possível.
É mais ou menos por aí. Agora, que é um artefato criado sensacional para a esportividade, não há dúvida nenhuma. É uma invençãozinha que veio facilitar muito a vida do pescador amador. Agora que vocês já ouviram algumas opiniões e viram alguns ataques em iscas artificiais, vamos falar um pouco sobre a ação de cada uma delas. Mas primeiramente vamos conhecer o material necessário para esse tipo de pescaria. A vara de pesca é um dos equipamentos mais importantes dentro do conjunto. E podemos considerar duas categorias principais: quanto ao seu poder de arremesso e quanto à sua velocidade. Poder de arremesso refere-se ao peso da isca que ela pode arremessar e qual a bitola da linha indicada. Pode ser classificada em ultraleve, leve, média, média pesada, pesada e ultrapesada. Normalmente, o fabricante imprime no corpo da vara a especificação quanto ao peso da isca e a linha adequada. Nesse caso, uma vara de ação média pesada, a linha utilizada pode variar de 10 a 20 libras e arremessar iscas com peso variando entre 3/8 a 3/4 de onça, ou 10,5 a 21 gramas. Isso significa, por exemplo, material adequado para a pesca do tucunaré, usando-se linha 0,35 e isca tipo Zara, dentro dessas especificações. Já a velocidade da vara é o tempo que ela precisa para voltar à posição normal após o arremesso e pode ser classificada em 4 categorias. Extra rápida verga até 1/4 do blank, rápida verga até 1/3 do blank, moderada verga até o meio, lenta verga mais do que meio blank. Como regra geral, utilizamos as varas extra rápida e rápida para iscas de superfície e trabalho com jigs e minhocas plásticas, pois necessitamos de resposta rápida ao movimento que se imprime às iscas e à velocidade e dureza de fisgada, como no caso do bass, por exemplo. Já para iscas de meia água e profundidade de modo geral, podemos usar varas de ação moderada ou lenta, pois a pressão sobre a vara é grande e não exige uma grande velocidade de resposta, como por exemplo, na pesca de corrico. Temos também as varas utilizadas para fly, que é uma pesca pouco difundida no Brasil, e são varas que variam entre 6 e 10 pés de comprimento, para linhas de número 1 até 15, e podem ser classificadas quanto à velocidade, da mesma maneira que as outras. Essa variação de 1 a 15 diz respeito ao peso da linha e iscas usadas, e consequentemente ao tipo de peixe que se deseja pescar. Por exemplo, uma vara número 4 pode ser indicada para a pesca da tilápia, já a vara número 9 e 10 pode ser indicada para a pesca do dourado. Não vamos entrar no mérito das vantagens e desvantagens de um equipamento sobre o outro. O importante a ressaltar são 2 fatores. Tem que ser adequado à vara que se estiver usando. Por exemplo, com molinete médio, usar vara média. Se for molinete ultralight, vara ultralight. Ser adequado ao tipo de pescaria que estiver fazendo. Se pescar com iscas de superfície, usar equipamento rápido com relação de recolhimento de 5/1 em diante. Se for isca de barbela, pode ser mais lento. Outro tipo de carretilha é a utilizada no fly. Sua função básica é armazenar linha. Em outros modelos mais sofisticados tem frição realmente atuante, como para a pesca oceânica pesada, por exemplo. A linha faz parte do equilíbrio que existe entre a vara e a carretilha. A nossa recomendação para a pesca com iscas artificiais de superfície, minhocas artificiais ou jigs,
é usar linhas com pouca elasticidade para que a resposta seja mais rápida. Para iscas de barbela podem ser usadas linhas mais elásticas. Já a linha utilizada no fly é completamente diferente. Primeiro, pela sua grossura. Segundo, pela sua função, que é levar a isca ao local desejado, diferentemente da linha tradicional, que é levada pela isca. Todo pescador tem seu nó preferido entre as centenas existentes. Na pesca com iscas artificiais recomendamos 2 tipos, o palomar e o Albright. O palomar para atar o grampo ou snap, para maior facilidade e agilidade na troca de iscas. O Albright para emendar o leader, que é um pedaço de linha mais grossa, normalmente de 1 a 2 metros, utilizado em pesqueiros cheios de tranqueiras, minimizando assim a ruptura da linha e a perda do peixe ou isca. Para melhor visualização do nó, nós pegamos aqui um snap gigante e uma linha de nylon, para vocês poderem ter uma ideia de como vai ficar esse nó. Primeiro você introduz a linha no snap, ela dobrada, e você faz um nó cego, tipo de um nó cego. Quando chegar nesse ponto, você vai ajustando até o snap poder passar por dentro dessa argola. E aí, no caso de uma linha monofilamento, quando você puxa, ele vai deslizar. E nesse ponto, é fundamental que você pegue um pouco de saliva para que não haja um rompimento da linha. Nessa hora, isso pode realmente acontecer se não for bem lubrificado. Então aqui nós vamos tentar dar uma ajeitadinha para vocês verem como que vai ficar um nó. Aí. E apara-se uma das pontas com um trim e está feito o nó. Nós vamos mostrar para vocês agora como se faz o nó Albright, ou seja, o nó do leader. Para exemplificar melhor, nós pegamos uma linha preta e uma linha branca, como se uma delas fosse a linha que você vai utilizar para líder e a outra fosse a linha da sua carretilha ou molinete. Com uma das linhas faz-se uma laçada. Pelo interior da laçada passa-se a ponta da outra linha. É importante que para que o nó fique bem firme, você dê em torno de 8 a 10 voltas no nó. Nós vamos cobrir aqui essa laçada com essas voltas agora. Nós entramos por aquele lado. Agora, é muito importante que na hora de fazer o nó, você lubrifique a linha ou com água ou com saliva. Importante. Ao terminar de dar as voltas em torno da laçada, você pega a ponta da linha e ela vai sair pelo mesmo ponto onde entrou ali. Ou seja, se você entrou com a laçada por baixo, de baixo para cima, ela vai sair de cima para baixo. Agora, vamos puxar aqui. Vamos esticando, para ver como é que o nó fica pronto. Está pronto o Albright, o nó do leader. Agora, com um alicate de bico pequeno ou com um trim, você apara as pontas bem rente. Tem que esticar bem esse nó aqui, porque ele não pode ficar frouxo de forma alguma. Ele tem que ficar bem justo, ok? Esse aqui é o Albright, o nó do leader. Quando pescamos espécies de forte dentição, como o dourado, por exemplo, é necessário utilizarmos um encastoamento normalmente de aço flexível recoberto com plástico, com um gerador numa ponta e grampo na outra, de 10 a 15 centímetros, para maior segurança e garantia. Toda vez que você encontrar alguém pescando com iscas artificiais, vai reparar que ele está de boné e óculos escuros. Existe uma razão para isso. O boné, além de proteger contra o sol, serve também de proteção contra as garateias de um arremesso descuidado de seu parceiro. Já os óculos escuros normalmente polarizados, além de proteger do sol e quebrar o reflexo na água, permitindo mais facilmente a visualização do ataque do peixe à isca, protege os olhos de acidentes com iscas artificiais, pois não raro essas iscas escapam da boca dos peixes durante a briga ou mesmo de enroscos, vindo com grande força e velocidade em direção ao pescador.
Se o dia estiver nublado e com pouca luz, aconselhamos o uso de óculos de segurança como esse. Ainda com relação à segurança, é imprescindível o uso do salva-vidas quando o pescador estiver se deslocando de um ponto para outro. O brasileiro, de um modo geral, tem vergonha de usar esse equipamento. Devemos ter sempre na embarcação alicates de contenção e alicates de bico, que são fundamentais para a imobilização do peixe e para a retirada de garateias. Dependendo da situação, utilizamos os dois ao mesmo tempo. Existe um equipamento que causa muita controvérsia entre os pescadores: o bicheiro. Muitos pescadores que soltam o peixe preferem pegá-lo com aquele alicate. Mas os biólogos e as pessoas que lidam com coisas da natureza e o pessoal pesquisador a esse respeito, acham que com o bicheiro, se nós furarmos apenas essa película que fica embaixo do queixo do peixe, nós o magoamos muito menos do que com alicate. Então eu prefiro, mesmo para soltar o peixe, usar um bicheiro delicado, desde que o furo seja apenas na película embaixo do queixo. Consideramos o pulsar indispensável numa embarcação ou mesmo no barranco, pois além de ser o equipamento mais fácil para retirarmos o peixe d'água, é também o mais seguro para o pescador, que pode posteriormente utilizar o alicate de contenção e o de bico para a retirada das garateias do peixe. Sua única inconveniência é o enrosco, que normalmente acontece entre a isca e o pulsar. Por isso recomendamos os pulsars confeccionados com nylon monofilamento. Normalmente as iscas artificiais vêm de fábrica com garateias fracas para os nossos peixes, além de enferrujarem, amassarem ou quebrarem durante a luta. Para que possamos trocar ou substituir as garateias mais facilmente, aconselhamos a utilização de alicate apropriado para esse fim. Finalmente chegamos ao motor elétrico. Trata-se de um dos itens mais importantes, senão vejamos. Mais de 90% das pescarias com iscas artificiais são feitas embarcadas. Permite uma aproximação silenciosa dos pesqueiros. Desvia dos obstáculos. Auxilia na briga com o peixe. Gente, é importante vocês notem o seguinte: às vezes a gente pega o peixe lá, vocês estão vendo nós correr para o meio. É a única chance que você tem de tirar um peixe desse porte aí. Você tem que ligar o elétrico no máximo caso te entre isso dentro de uma galhada. Porque se ele retornar lá para a galhada, fatalmente você vai perdê-lo. Então, a hora que te entrar um peixe desse tamanho, liga o elétrico no máximo na direção do meio do rio. Aí sim você pode afrouxar o freio e tentar brincar um pouco com ele, tá? Recomendamos o uso de motores de 28 libras de empuxo para mais e baterias de 65 ampere-hora para cima, pois quanto maior a amperagem, maior duração. É de fundamental importância também a aquisição de um carregador de baterias. Existe uma infinidade de iscas artificiais e podemos dividi-las em 3 grupos: superfície, meia água, profundidade. Iremos falar de algumas iscas representativas de sua categoria e alertamos que não existem verdades definitivas, pois uma isca de profundidade como o jig, por exemplo, pode ser trabalhada como meia água ou quase de superfície. Cada pescador desenvolve sua criatividade, sua preferência e suas verdades, expandindo ao longo do tempo o maravilhoso mundo das iscas artificiais. Todas as iscas artificiais são interessantes e cada uma delas tem uma ação e um movimento diferente.
e em algum dia elas vão ser usadas, porque isso varia muito. Ao dia certo, o lugar certo e a hora certa para cada tipo de isca. Eu, quando posso optar, eu opto por uma isca de superfície, porque eu acho que ela tem uma graça muito maior. Ela traz para mim mais emoção na pescaria, na medida em que dá para ver o peixe vir e pegar. É um espetáculo lindíssimo. Pescar com isca artificial é uma experiência que vale a pena ser vivida. De acordo com a ação que você queira ou de acordo com o dia, há vários tipos de iscas artificiais, de várias cores, apesar que nós continuamos afirmando que peixe não vê cor, baseado em trabalhos científicos, né? Mas eu prefiro, em especial, a isca com barbela de superfície, ou seja, a isca que boie. Porque, primeiro, eu consigo fazer com que essa isca faça o trabalho de superfície. E, se preciso for, que ela mergulhe e faça o trabalho de um peixe nadando. As iscas sem barbela, você só consegue trabalhar na superfície. E muitas vezes acontece de você estar trabalhando e perceber que o peixe vem embaixo da isca e não pega. O que nós fazemos nessa ocasião? Se tivermos com uma isca de barbela, você para a isca e o peixe fica parado. É visual o problema. Quando você percebe que o peixe está se afastando, você dá uma pancada, trabalha a isca, ela vai fazer o barulho, o peixe volta e você recolhe rapidamente. A isca vai nadar, é inevitável. Não existe uma isca artificial da minha preferência, mas hoje eu pesco com mais moscas. Mas não tenho uma preferência de uma isca artificial. Eu prefiro isca de superfície, onde eu posso ver a isca, onde eu posso ver o peixe. Essas aqui que eu prefiro mais. Todos os fabricantes têm umas iscas boas e umas iscas ruins. Eu uso de todos os fabricantes, inclusive das minhas. Mas que eu uso mais são iscas de hélice, Popor, Mirolures, por exemplo, uma isca única, típica, que não dá para substituir. Então são as iscas de superfície que eu gosto de usar. João Pepino famosa, né? Para dizer a verdade para você, agora até que aboliria os outros tipos de iscas de superfície. Claro que eu não excluiria as iscas de boca, as iscas de hélice, né? E não excluiria, tá? Mas eu usaria, de preferência, se tivesse que escolher uma isca única para eu pescar no lago, pescar tucunaré, eu escolheria a Jampimina. Me justifico por quê. Ela é uma isca que tem bolinha reta, né? Ela nada em zigue-zague e você tem opções de trabalho com ela. Você pode colocar uma garateia mais pesada, um chumbinho, ela não fica exatamente esticada, não fica um estique, mas ela nada e volta um pouquinho, então aí dá para você fazer muita criatividade, ela é muito versátil, eu acho, tá? Se fosse para optar por uma isca, eu optaria por essa, até porque, para mim, a pesca esportiva, ela está relacionada justamente com a superfície, principalmente o tucunaré. Está relacionada com a superfície. Já uma isca de meia água, embora seja bom, você não tem como vislumbrar o peixe atacando e fazendo aquele barulho, aquele estardalhaço tremendo na fundo da água. A superfície, sem dúvida. A superfície é muito mais emocionante, né? A superfície você vê o peixe vir pegar, vir atacar na flor d'água. É muito mais emocionante. Isso vai de acordo com o local, tá? E com a ocasião. No robalo, principalmente, a gente usa muito isca de superfície, tipo Mirolure, os Mirolure 7M, que é um plugzinho de superfície. Você pode... Cada ocasião que, de repente, suja a água, você vai ter que usar uma isca de fundo, tipo de um jig. O peixe não está atacando em superfície nem em fundo, está atacando na meia água, aí você vai usar uma isca de lingueta, tipo uma bomber, uma redfin. Então, no dourado já é outra história também. De acordo com a ocasião, você tem que estudar, é o que eu estava te falando. Você vai observando cada vez mais. No começo a gente compra 2, 3 iscas tipo padrão, tá? E você vai usar para várias coisas. Depois, com o tempo, você vai se aprimorando. Você sente a necessidade de ter outros tipos de isca. Às vezes, para a mesma pescaria, você tem 10, 12, 15 tipos de isca que eu uso. Começaremos com as iscas de barbela, que podemos classificar de um modo geral como iscas de meia água, embora possam variar bastante quanto à profundidade, em função do comprimento e disposição das barbelas, além do formato das iscas. Encontramos 2 tipos de isca de meia água, floating e sinking. Floating são as iscas que flutuam e afundam somente ao serem recolhidas.
Como exemplo, temos a Long-Eared Bomber e a Redfin da Cordell. Sinking são as iscas que afundam e trabalham ao serem recolhidas. Como exemplo, temos a Rapala Sinking Magnum CD14. As iscas de barbela tipo floating podem ser trabalhadas com recolhimento uniforme ou pequenos toques de vara, fazendo a isca trabalhar na superfície e com posterior recolhimento para afundarem. Podem imitar peixinho nadando normalmente, peixinho fugindo, peixinho ferido ou simplesmente atacando insetos na superfície, dependendo da ação imprimida à vara. São indicadas aos iniciantes com iscas artificiais, pois simplesmente arremessando e recolhendo já são suficientes para a captura do peixe. Muito bonito, roubar o flecha, né, a espécie flecha, e realmente exemplares maravilhosos, né. Tá aí uma bomberzinho 15A, Fight Tiger, e o peixe aí, mostrando ação e muito bonito por cima. Passemos agora às iscas de fundo. Como representantes dessa categoria, vamos considerar os jigs e as minhocas artificiais, entre outras. Os jigs basicamente são anzóis munidos de chumbo e recobertos por diversos materiais, como penas, pelos, fios plásticos, etc. Seu trabalho consiste em arremessarmos a isca e ir recolhendo e levantando a ponta da vara, fazendo com que o jig vá dando pequenos saltos no fundo da água, variando a velocidade da ação. A minhoca plástica é, sem dúvida alguma, uma das melhores iscas artificiais para a pesca do Black Bass. Seu trabalho é basicamente o mesmo utilizado com o jig. Batida. Vou deixar descer.
Trabalha com toque curto. Tira do chão. Deixa chegar no chão. E assim vai. Tira do chão. Sente o chão novamente. Estamos aqui na represa o pessoal conhece como represa de Atibainha, né? Na verdade aqui é o município de Nazaré Paulista, para uma pescaria de black bass. E vou começar essa pescaria usando minhoca, que é a isca que eu gosto mais, tá? Cada pescador tem a sua preferência. Eu vou iniciar hoje com minhoca. Colocando o chumbo na linha, né? Não tem segredo, é só passar. Certo? Em seguida vem o anzol. Esse é o anzol então que eu estou usando, tá certo? Um anzol especial para minhoca, como dá para perceber. Esse aqui é o Eagle Claw 2/0, fabricação americana. É o tamanho que eu considero ideal, tá? Para pesca com minhoca. Estou colocando, né? O anzol. Você pode usar aquele nó palomar, né? Por exemplo. Fica bem firme e assenta bem com a minhoca, com o chumbo. Fazendo aqui o nó. Aí, tira aqui o excesso da linha, bem rente. Então aqui a primeira parte está pronta, que é o chumbo e o anzol. Na sequência nós vamos escolher um tipo de minhoca, né? E aí existem algumas também, como toda pescaria com isca artificial. Então eu prefiro minhoca um pouco menor, né? Como esta aqui, por exemplo, aqui tem uma preta com a ponta do rabo vermelha, bem menor, né? Agora, se tiver que eleger daqui dessa caixinha, dessa coleção que está aqui, uma favorita, não tenho dúvida, esta, que não é uma minhoca, sim uma salamandra. Vou começar, como eu disse, né, com essa aqui que eu considero a minha preferida, que é uma salamandrazinha. Olha aqui. Vou colocar aqui, né, não tem segredo, começa aqui pela cabeça da salamandra. Procura passar um anzol aqui em torno de um dedo mais ou menos. Aqui. Sai novamente na barriga. Coloca todo ele dentro aqui. E novamente espeta aqui no meio do corpo. Procurando deixar, olha, eu coloco o dedo do outro lado. Eu sei quando o anzol está quase saindo, olha lá. Está pegando a ponta do dedo. Então aqui está fácil. A fisgada vai ser mortal nesse caso aqui.
Vamos conhecer agora algumas representantes das iscas de metal. As colheres são iscas que afundam e são quase sempre as primeiras iscas artificiais utilizadas pela maioria dos pescadores, principalmente no sistema de corrico. São, entretanto, bastante versáteis e muito utilizadas na pesca de arremesso, como a colher da Johnson, por exemplo, que possui proteção anti-enrosco. Seu trabalho depende da velocidade de recolhimento e é fundamental que ela não gire sobre seu eixo, e sim num movimento de vai e vem, caso contrário a torção da linha é inevitável. Spinners são colheres giratórias que giram em torno de um eixo e podem trabalhar em qualquer velocidade de recolhimento, não tendo problemas como a colher quanto à torção da linha. Para maior eficiência, deve-se trocar a garateia por um anzol simples, do tipo para pacu. Spinnerbaits são iscas em forma de V, que têm como característica dificilmente enroscar, uma vez que quando em movimento, sua ação faz a colher ficar para cima, e o anzol, recoberto por penacho, fica consequentemente com a fisga voltada para cima. Chegamos finalmente às iscas de superfície, as preferidas pela maioria dos pescadores. Os sticks são iscas que possuem um peso na extremidade posterior e, quando em repouso na água, ficam numa posição quase vertical, apenas com a cabeça para fora. Sua ação imita um peixe ferido e também pode ser trabalhada como uma zara. A miholuri é uma das iscas mais usadas na pesca do robalo e trabalha com evoluções pouco abaixo da superfície. Deve-se trabalhar com pequenos toques, de preferência irregulares, uma vez que na natureza os predadores costumam eleger como presa aqueles que apresentam dificuldades,
como peixes feridos, por exemplo. Os poppers podem ser de superfície e de meia água. De um modo geral, imitam ataques de pequenos peixes, dando botes, fazendo um barulho característico a cada toque da vara. Os de meia água, como por exemplo os tipos da bomber e da mirrulure com boquinha, afundam e nadam quando recolhidos. Já os de superfície não afundam quando recolhidos, como por exemplo o tipo articulado da mirrulure. As iscas de hélice são boas para levantar cardumes e imitam insetos e peixes se debatendo na superfície. Seu trabalho é fácil e deve ser feito com pequenos toques de ponta de vara, alternando-se a frequência. Pode também ser simplesmente recolhida, mas perde eficiência. Um dos tipos mais eficientes e conhecidos é o Shugiolure da Bagley e o Dying Floater da Head-On, entre outros. O Shugiolure é, na verdade, uma mistura de hélice com popper. Finalmente temos as aras e o Jumping Minnow, conhecido popularmente como João Pepino. A ação dos dois tipos é semelhante, sendo o João Pepino mais versátil por apresentar bolinhas em seu interior e também por se assemelhar a um stick, ficando sua parte posterior um pouco afundada na água, permitindo uma maior variação no trabalho. Consideramos as mais emocionantes por proporcionar maior dificuldade na captura dos peixes, que erram mais os botes e causam maior estardalhaço nos ataques. Por seu movimento em zigue-zague, costuma-se dizer que enquanto a isca está no zigue, o peixe está no zague, motivo principal do erro nos botes. Por outro lado, o índice de peixes que escapam após fisgados é bem maior que nos outros tipos de iscas, justamente pela dificuldade nos ataques que não asseguram boas fisgadas. Esse é um robalo peva. Tamanhozinho bom, viu? Dá pra gente fazer um sashimi hoje à noite com ele. Pegando a mirrolure branca, tá boa porque hoje tá um dia meio escuro e a água também tá meio turva. Essa cor atrai bem. E ó, ainda me quebrou a garapeia do meio. Mas vai assim mesmo, não vou trocar. Não dá tempo. Vamos ver se a gente aproveita essa robalada aqui.
belo tucunaré. Se a azara, originariamente prateada e azul, que de tanto tucunaré perdeu a cor, está assim, diferente. Pequenas esferas no seu interior. O fly representa um capítulo à parte no mundo das iscas artificiais. Ao contrário das iscas convencionais, são iscas praticamente sem peso que são carregadas pela linha de fly até o ponto desejado. Temos os seguintes tipos: streamers, ninfas, poppers e moscas. Streamers são iscas feitas de pena, pelo, material sintético, etc., e que podem imitar ou não peixinhos naturais. Poppers são, na realidade, moscas secas com corpo grande, oferecendo muita resistência ao serem lançadas através do ar. Possuem a cara côncava e, ao serem puxadas na água, emitem um barulho característico que atrai os peixes. Existem dois tipos de moscas: secas e molhadas. As molhadas imitam insetos imaturos e larvas e afundam quando lançadas na água. São as ninfas. Já as moscas secas imitam as formas terrestres, como formigas, gafanhotos, etc., e boiam quando lançadas na água. As iscas de fly começaram com a mosca que é usada na truta. Nas pescarias no Brasil, os peixes brasileiros, eu venho notando que os predadores que pegam através de sucção, eles preferem iscas, às vezes não que imitam peixes de verdade, mas as iscas que impressionam esses peixes, que são coloridos, são grandes, são volumosos, iscas que fazem barulho, que tem bastante brilho, não necessariamente iscas que imitam. Muitas vezes a gente usa cores que não existem na natureza. Então o que eu venho notando é que no Brasil os peixes predadores preferem essas iscas mais impressionistas, vamos dizer assim. A vara que eu estou usando aqui é uma vara 9, com linha 9, né? Uma linha floating. E eu optei por esse número de vara porque aqui em Pereira Barreto o vento às vezes complica a situação da gente. Uma vara mais leve. Mas a vara 9, ela nos proporciona também arremessar as iscas que são mais pesadas com maior facilidade.
está usando, a gente optou por uma cor branca-vermelha, com o dorso escuro, que está imitando o lambari. O pessoal da região nos informou que está pegando muito no lambari. E realmente foi bastante eficiente. A gente viu o movimento na margem, bateu em cima, realmente já veio a fisgada. E mesmo pelo tamanho do peixe, é um peixe que briga muito. No fly parece que as coisas se multiplicam a nível de emoção, né? É muito difícil de tirar a mosca com a faca. Aí, nosso objetivo já foi atingido.